Pessoal, vamos começar? Bem-vindos oficialmente. Eu sou a Maíte Junqueira, né? Eu conheço muita gente aí que está entrando, outros não ainda. Bem-vindos ao webinar Acelerando o Desenvolvimento de Jovens Talentos, que é pautado numa pesquisa que a gente fez esse ano com jovens talentos, né? Vale dizer que eu sou gestora na área de Talent Development, e onde a gente tem um foco grande em liderança, e a gente entende aí que o jovem talento é o pipe zero da liderança. Eu convidei o Vitor para esse encontro de hoje, né, é um parceiro, cliente importante para a gente. Vitor, seja bem-vindo. Vou contar um pouquinho de você. Obrigado, Maíte. Primeiro, agradecer a você, Eliette Harrison, pelo convite. Segundo, ao público que já está aqui, veio nos prestigiar e participar do nosso bate-papo. Também dei uma zapiadinha aqui nos participantes, já vi alguns conhecidos, muito legal. Me apresentando um pouco, como a Maíte falou, sou o Victor, sou o responsável pela área de gente e gestão da Dominus, há pouco mais de 2 anos, e no ano passado a gente iniciou um processo de seleção para o primeiro programa trainee da Dominus, né? A marca Dominus, apesar de já estar presente no Brasil há mais de 20 anos, fazia parte de outros grupos e nunca teve um programa trainee exclusivo para ser alocado à marca. Agora, no ano de 2020, a gente fizemos a seleção em 19, em 2020, todo o plano de desenvolvimento e muito legal poder participar desse bate-papo aqui e falar de como tem sido a nossa experiência ao longo desse ano e mais o que nos espera ainda, que a gente ainda tem um desafio importante, né? Porque é uma jornada, né? Tem um começo e fim, mas é um pouquinho mais longo, né? Então, muito legal poder participar e trocar ideia aqui. Obrigado. Obrigada a você, Vitor. E como o Vitor falou, a ideia é trocar ideia mesmo, né? Então, acho que vale falar um pouco como a gente vai funcionar. A gente, num primeiro momento, vai compartilhar os highlights da pesquisa com vocês e vai discutindo sobre isso, eu e o Vitor. E depois disso, a gente vai abrir para uma conversa que eu vou trazer diversas perguntas para o Vitor, e a gente já vai abrir aí para vocês pontuar e trazerem no chat as perguntas, e a gente vai trocando isso simultaneamente, tá, gente? O que vale a pena dizer antes de iniciar a apresentação da pesquisa e a discussão sobre isso? Vale a pena falar que a gente, enquanto LHH, a gente trabalha com jovens talentos já tem mais de 5 anos, né? E a gente tomou um corpo importante quando a gente fala de jornada de desenvolvimento de jovens, já tem aí mais de 5 anos. E, paralelo a isso, a gente tem uma atenção muito grande com conteúdo de tudo que a gente vai fazer, né? E por isso que a gente pauta muito o trabalho em pesquisas. Então, tanto que quando a gente fala do tema liderança, a gente tem pesquisas globais sobre accountability da liderança. Quando a gente fala do tema diversidade e inclusão, a gente tem pesquisas globais sobre isso. São todas as frentes que a gente trabalha em Talent Development, por exemplo, uma das frentes, né? E quando a gente for pensar jovens talentos, que é uma solução Brasil, né? Até porque jovens talentos, trainee principalmente, né? A gente entende jovens talentos também, estagiário, mas quando a gente fala de trainee, principalmente algo que tem muito da cultura brasileira, né? A gente pensou, por que não trabalhar com pesquisa também, justamente para ouvir esses jovens, né, num grupo maior de jovens, porque a gente sempre escuta o jovem quando a gente inicia um programa, né, uma das primeiras etapas é fazer um bate-papo com jovens, mas por que não a gente ouvir de um outro lugar, através de uma pesquisa, e com isso a gente trazer um pensar para nós, enquanto melhoria do que a gente faz, e levar conhecimento para as organizações com quem a gente trabalha e para além dela, né? Então, pensando nisso e tendo uma premissa importante que é ter pesquisa no mercado, a gente rodou uma primeira pesquisa em 2017 e esse é o 2º ano da pesquisa, né? Então, eu quero agradecer todas as empresas que toparam participar e todos os jovens talentos que toparam participar dessa pesquisa com a gente, né? Então, vamos lá. 3 focos importantes da pesquisa, né?
ela vem atender e ouvir os jovens em termos de expectativas, e daí a gente está falando de trainees estagiários. Vale a pena dizer que estagiários que fizeram parte, né, da pesquisa são estagiários que fazem parte de um programa estruturado de desenvolvimento, né? E não estágios pontuais, isso é importante vocês saberem, né? Então, ouvir a expectativa deles em relação aos programas de Jovens Talentos, e quando a gente fala programa, é uma entrada para dentro da organização, mas também para além disso, né? Por isso, ouvir um pouco dos motivos que fazem ele continuar dentro da organização, né? É algo que a gente conversa bastante, eu e o Vitor, a gente falava sobre isso, que no final do dia, a preocupação com uma jornada de jovem talento é olhar para ele para além desse 1 ano e meio que ele fica dentro de uma jornada, né? Porque é onde a gente vê mesmo o resultado aí do investimento, né? Ou o maior resultado do investimento, né? Então, olhar um pouco para a retenção, e lógico que quando a gente fala de expectativas e escuta o jovem, a gente acaba entendendo dentro da pesquisa o que é considerado boas práticas pelas organizações. E tem o nosso olhar, né, do que a gente entende que são boas práticas para as organizações, mas a gente faz a pesquisa perguntando para o jovem o que é ideal para ele dentro dos programas, por exemplo. Tá? A pesquisa contou com 253 jovens que responderam, né, a pesquisa, de grandes empresas nacionais e multinacionais do Brasil, então a gente abrangeu aí o Brasil todo e diversos setores. Até para falar de setores, para vocês terem uma ideia dos setores, né, o automotivo foi o que ranqueou aí, né, o mais alto, e seguido de alimentícios. Quando a gente fala outra, são setores que, quando eles olhavam ali, não estava como alternativa, então é um setor, então ele coloca como outras. Energia e tecnologia foram onde a gente encontrou e teve o maior jovem participante, tá? E depois tem todos os outros aqui. Vale a pena dizer que vocês vão receber essa pesquisa no final, né, do evento, e a gente vai disparar para todas as pessoas participantes e também que se inscreveram, daí vocês vão poder olhar com cuidado. Eu e o Vitor aqui, a gente vai pautar muito olhando os principais percentuais, né, a conversa vai ser muito entre os principais percentuais. Então, uma das primeiras perguntas que a gente fez foi em relação, e eu vou ler para vocês, né, qual foi o principal motivo que fez você escolher, você jovem talento, ingressar nessa empresa, né? Que quando você está lá participando de 20 processos seletivos, e a gente sabe, por exemplo, que os finalistas, principalmente de trainees, os grandes finalistas, eles disputam, assim, 15 a 20 processos seletivos no final, eles estão finalistas de vários processos juntos, aí, né? Então, a gente perguntou o que fez ele escolher, né? Na reta final, quando eu pude participar aí de 10 entrevistas finais, ou de 10 bancas, o que fez você escolher aquela organização, né? Então, as duas principais que vale a pena a discussão fala da reputação da organização, seguida da cultura da empresa, né? E depois disso a gente tem 17% em desenho do programa, né? O desenho do programa de desenvolvimento e a oportunidade de se tornar um líder, né? E aí, o que eu acho que vale a pena comentar aqui, né? Diferentemente da pesquisa de 2017, onde o principal motivo foi o desenho do programa, nesse ano, a gente vê reputação e cultura, né? E a gente sabe, e não é de hoje, que o jovem vem repensando muito, olhando muito para uma escolha relacionada aos valores dele, né? Quando ele vai escolher para onde ele vai, e ele olha a cultura muito, olha a reputação muito no sentido, quando a gente abre e tenta entender reputação, é muito no sentido das questões, né? Onde essa empresa está envolvida, como o nome dela está no mercado, e principalmente ligada à sustentabilidade, a projetos ligados à sociedade, ao social e também à diversidade, né? O quanto a reputação dela tá limpa, mas também está ligada a esses temas, né? Vitor, você quer fazer algum comentário aqui? Quer trazer algum? Quero sim, Maite. Eu achei bem interessante, principalmente, a reputação da empresa e cultura da empresa, e quando você fala que na anterior não estavam nas primeiras posições, me fez refletir aqui rapidamente que, no que a gente está falando de jovem talento, a gente tem uma impressão de que o jovem ele tem uma dificuldade de conexão do longo prazo com as companhias, então se fala muito em como reter, como manter ele engajado. Eu fico muito feliz de ver que reputação e cultura passaram a ser os primeiros, porque me faz acreditar de que eles estão com um olhar mais de longo prazo, porque ao botar reputação e cultura
como as questões chaves para a escolha da companhia, eles não estão escolhendo porque o programa é legal, porque vai ser uma porta de entrada interessante e um possível trampolim para depois algum momento, mas sim uma conexão de mais médio e longo prazo com uma companhia. Essa foi uma reflexão que eu fiz ao ver esses números, né? Mais para frente a gente vai ver e vamos ter certeza se é isso ou não, mas... Mas mais para frente tem algo que se confirma um pouco mesmo, também em relação a isso. E eu compartilho do que você está trazendo, e além disso, outra coisa que me fez pensar quando eu vi, é que, porque quando a gente olha só o desenho do programa, né, um jovem que responde o percentual maior em desenho do programa, faz pensar ainda um jovem que está com um olhar muito ligado para ele, né, o que eu vou ganhar com isso? Quando ele já está olhando para a reputação, que é algo para fora, para o externo, e para a cultura, que é algo para todos, né, tem um olhar também maior para o coletivo, né? Tem um olhar mais externo e mais amplo, né? Pensando que a gente busca jovens para formar a liderança futura, e aí a gente não está falando necessariamente de ocupar posições de gestão imediatamente, mas a gente fala assim de jovens que têm atitudes de liderança, né? Ter essa atenção e ter essa escolha como principal, ela é importante para a gente que é da organização, vamos pensar assim, né? Bom, vamos lá, vamos caminhar com vocês. O que mantém você na empresa hoje, né, atualmente, né? Então, ou seja, o que está fazendo você ficar, né, o que te retém. Disparado, é desafio constante, né, e vale a pena comentar dele e da sequência disso, né? O próximo, que é o programa de desenvolvimento, por si só, novamente aparece, e o treinamento que a empresa oferece. Vale falar que em 2017 o desafio constante também apareceu como disparado, e o que não causa uma estranheza, porque é algo esperado quando a gente fala de seleção de jovens talentos, mais uma vez, seja ele trainee ou estagiário, né? São jovens que alguns sim estão procurando desafios e eles linkam desafios com uma questão de crescer na hierarquia, mas outros falam desafio linkado a ter projetos que são desafiadores, a fazer atividades que são desafiadoras, a caminhar dentro da organização, não necessariamente crescendo na hierarquia, mas caminhar horizontalmente, né? As organizações mais, vamos pensar, mais novas, vamos dizer assim, elas são mais horizontalizadas, elas trabalham mais em squad, por exemplo, então é isso que faz ficar, né? E, inclusive, até não deveria causar mesmo estranheza na gente, porque é isso que a gente busca quando a gente seleciona muitos jovens, né? Eu vou buscar nele a gente fala um pouco da pegada que eu tenho para assumir desafios constantes, né? Então, isso vem comprovar aí, e a segunda pesquisa que mostra a mesma temática, né? Deixa eu complementar aqui, Maite. Desafio constante é o que você falou, é meio que natural e esperado ser disparado primeiro, mas tem uma armadilha aí para nós, do lado da empresa, que tem o desafio de montar e municiar esses jovens talentos com desafios constantemente, né? Parece óbvio, parece fácil fazer, mas a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Aí tem algumas pegadinhas, algumas armadilhas, porque é meio natural todo mundo. Pô, desafio constante que qualquer negócio tem é desafio, né? Tem problema para ser resolvido. Desafio a gente pode nomear, embalar do jeito que quiser. Eu acho que o grande X da questão é você conseguir fazer o match do que é desafio, de quais são os problemas estratégicos da empresa com que realmente esse jovem está num momento de carreira e de desenvolvimento dele para entender aquilo como um desafio e se sentir de fato desafiado, né? Isso. E o que você falou é crucial, porque realmente é um matching mesmo, né? É um cruzamento, porque você tem que cuidar para ele não ir nem além e nem a quem, né? É a questão que a gente trabalha tanto lá em desenvolvimento, que é o flow, né? Como é que eu coloco aquela pessoa nesse flow de desenvolvimento, né? Eu não estou colocando a quem dela, que deixa ela desanimada, mas eu não estou colocando além que pode queimar, inclusive expor de um jeito que não é legal a essa pessoa. E no caso do jovem, se eu estou pensando nele em 1 ano e meio e para mais, porque quando a gente vê a questão dos desafios constantes, vocês vão ver que na sequência isso se mantém, né? Quando a gente for falar de continuar na organização,
é um trabalho matemático que você tem que pensar a todo momento, né? Como é que eu caso os desafios organizacionais que são vivos com aquele jovem que eu estou fazendo um investimento que é de médio prazo, né, e longo prazo, né? Vamos lá. E o que faria você, né? Essa é uma pergunta que toda pesquisa faz, né? Qual o motivo principal que faria você procurar uma outra oportunidade de trabalho, né? Isso está ligado à retenção, está ligado a gente poder cuidar disso, principalmente quem desenha programas para jovens talentos. Mais uma vez, pensando que programa é para além da jornada de desenvolvimento inicial dele, né? Mas como é que eu olho a trilha desse jovem ao longo da vida dele dentro da minha organização, porque se ele é um investimento diferenciado para mim, eu deveria cuidar desse mapeamento, né? E aqui, disparado, a gente tem 62% que fala que o que faria eu procurar uma outra oportunidade é a falta de expectativa de crescimento profissional, né? E quando a gente olha para isso, eu acho que a gente pode trazer uma questão transgeracional aí, né? Porque não é só o jovem que busca e para pensar que se aquela empresa não estiver me apresentando alguma expectativa de crescimento, eu começo a olhar para fora, né? Isso está em todas as gerações. O que muda é o quão acelerado, às vezes, o jovem vai buscar isso, né? Por N motivos, que acho que agora a gente não vai abrir essa discussão, né? Pode ser por impaciência, pode ser por imaturidade, são questões diversas, né? Por ansiedade, ele busca muitas vezes com uma agilidade maior do que outras gerações. Mas a busca por um crescimento profissional e ter essa expectativa, e isso faz você começar a olhar o mercado, isso é geral, isso está em todas as gerações, né? Assim. E tem um ponto importante que eu acho que vale a pena falar, quando a gente fala de crescimento profissional, mais uma vez, a gente não necessariamente está falando de subir na hierarquia, né? Lógico que a gente sabe, isso mostra até na pesquisa, no momento, que o jovem, quando entra principalmente em programas de aceleração de desenvolvimento, que é um programa de jovem talento, muitos deles têm expectativa de crescer rapidamente na hierarquia. Isso é um outro desafio para quem faz o gerenciamento desses jovens talentos. Vitor, se quiser entrar. Só reforçar o que você acabou de falar. Eu acho que, mais uma vez, o número corrobora a percepção que eu tinha. O desafio aí é a questão do timing, do tempo, né? Obviamente, qualquer companhia que estrutura um programa de jovens talentos tem desafios a oferecer e tem também oportunidade de crescimento profissional. Só que do lado da empresa, os tempos talvez sejam X e a expectativa e a velocidade que esse jovem talento espera seja Y. Então, é mais uma questão de alinhamento e casamento, né? O match de expectativas do que... não acredito que ninguém faça um investimento, estruture um programa de jovem talento, não tenha condições de atender ou de oferecer crescimento profissional. Eu acho que os desencontros, quando acontecem, é muito por questão de alinhamento de expectativa no timing, no tempo. E tem um outro ponto que eu acrescentaria aí, é que eu acho que em programas de jovens talentos, né, a gente que acaba fazendo vários programas, a gente tem que ter uma consciência do número de jovens que a gente vai trazer para esse programa. Porque a gente vê muitas empresas, hoje até caiu bastante isso, mas se eu for falar num prazo de 10 anos, assim, antes o volume era assim, eu quero 30 jovens talentos, né? Tinha empresas que 40 jovens talentos. Só que assim, se a gente quer tratar isso como um trabalho diferenciado, um investimento diferenciado, eu não vou ter 40 lugares diferenciados, né? E eu nem estou falando mesmo de subir na hierarquia, mas eu não vou ter mesmo, né? Por um prazo que atenda também o prazo do jovem, né? E tanto que a gente viu as empresas de 4 anos para cá, várias empresas começaram a repensar o volume que ela trabalha, um programa que ela chama um programa de diferenciação, ou um programa de aceleração, um programa de desenvolvimento para um jovem talento, né? E isso também vai ajudar na gestão toda, né? Bom, vamos lá. Pergunta para o aqui e agora, né? Então, a gente fala para o hoje, o que está sendo primordial no seu desenvolvimento. Então, quando eu falei que projeto desafiador ou se sentir desafiado ia aparecer novamente,
Então, no hoje, para eles, e vale a pena falar, gente, que esse público, lógico que a grande maioria foi formada por quem é trainee, quem participou da pesquisa, por quem é trainee atualmente, ou por quem é estagiário atualmente, mas a gente também teve participantes da pesquisa, eles foram convidados para participarem, pessoas que já foram trainees, já foram estagiários e estão aí como ex-trainees ou ex-estagiários dentro da organização e ocupando outras posições num período de 2 anos, por aí, né? Então, foi esse recorte que a gente fez. Então, a pergunta vem, né, o que é primordial para o seu desenvolvimento hoje? E a gente tem aí 34%, praticamente quase 35%, que reafirma a questão de estar em projetos desafiadores, né? E que vem somar com o que a gente já discutiu até então. Depois disso, eles trazem 23,7% fala de estar em atividades na área de negócio, né, onde estão alocados, ou seja, se mantém atividades na área de negócio onde estão alocados. O que vale a pena comentar disso é que quando a gente olha para jovens talentos, a gente, não só em pesquisas, mas quando a gente roda também as conversas com jovens ao longo dos programas, e também com o próprio RH, enfim, com gestores, às vezes a gente monta um programa que tem job rotation, que tem projeto, só que a gente esquece dos momentos que eles estão nas áreas, na área de alocação final ou na área que é dele de origem e que ele, ao longo do programa, ele fica em alguns momentos enquanto ele está em job, depois que ele vai para o job ou volta do job. E muitas vezes a gente esquece de fazer um plano de trabalho na área, né? Na área que ele está alocado. E tanto que na pesquisa de 2017 apareceu um dado de que eles se sentiam ansiosos em alguns momentos ao longo do programa, por não ter o que fazer na área onde ele estava trabalhando, ou seria a área de origem ou a área final dele, né? Vitor, você quer trazer alguma coisa? Senão... Nesse ponto aqui, eu acho que o que me... menos no projeto desafiador e atividades na área de negócio, que são os mais relevantes, né, sob o olhar do próprio jovem talento, aí eu puxo aqui o meu comentário muito mais para olhar de quem organiza esses programas, né? A gente não pode ficar pensando em eu planejar um novo programa, não posso me deixar induzir por isso, porque senão vou querer focar e ter só um programa que fique enviesado só com um projeto desafiador e atividades. Eu vejo muito valor no balanço, no equilíbrio de você ter atividades, assim como projetos, mas job rotation, mentoria, os treinamentos em sala, o coaching, né? Eu acho que um equilíbrio de todas essas formas de desenvolvimento são importantes ao desenhar um programa, né? É legal ouvir desses jovens talentos que eles dão mais destaque para um projeto desafiador e para as atividades, mas nós, do nosso lado, do outro lado da mesa, onde a gente tem que organizar, a gente tem que tomar cuidado em manter uma cesta, eu acho que bastante rica, porque na prática, isso é o que chamou mais atenção, mas na prática, outras ações que estão em barrinhas menores nessa pesquisa, para mim, são tão importantes quanto. Uhum. E outro ponto que eu acho que vale trazer para isso, né, somando a isso, é que realmente, quando a gente fala de jornada de aprendizado, a gente fala de ter uma diversidade de atividades que me faz com que eu fique engajado dentro de um determinado tempo, porque eu estou aí 1 ano e meio, né? E por isso que eu tenho que ter diversidade e porque me coloca em situações diferentes que faz com que eu vá me conhecendo e me testando cada vez mais, né? Principalmente se eu estou falando de aceleração, eu tenho que colocá-los numa diversidade de desafios, vamos falar, dentro de sala de aula, fora de sala de aula, né? O programa inteiro, ele é composto por todas essas frentes, né? E outro ponto que eu acho que é legal, depois vocês vão ver mais para frente, porque a gente pede para ele sugerir, se ele fosse desenhar um programa aqui, que ele colocaria no programa, então a gente vai ver isso, porque aqui ele está falando que está sendo primordial para você hoje, e não necessariamente todos têm mentoria, vamos supor, ou todos têm job rotation, né? Mas se você pensar, né, se a gente olhar todos os percentuais, a gente tem pontuação, né, significativas em treinamentos de sala, em mentoria, em job rotation, né, que vai ao encontro do que você está trazendo, né, o quanto a gente tem que fazer uma jornada que coloque o jovem numa diversidade de atividade e que isso vai acelerar o desenvolvimento, né.
Às vezes as pessoas falam, nossa, está sofisticado demais, né? Quando a gente pensa em ter mentoria e ter coaching, por exemplo, mas a gente vê o quanto isso realmente vai dando musculatura e maturidade para o jovem talento, né? Então, vamos lá. E aqui é uma pergunta que, para a gente que constrói programas de jovens talentos, e daí eu estou falando gente, todos nós, consultoria, recursos humanos, todo mundo que desenha programa, a gente conta com as ações em sala de aula, seja virtual ou não, e a gente tem que escolher as grandes temáticas, né? Então, ouvir os jovens sobre as principais temáticas que eles veem como necessidade é primordial. Então, a gente pediu para eles escolherem até 3 ações de desenvolvimento, né? Então, teve aí um casamento de ações, que ele acredita que possam contribuir para o aprimoramento da sua carreira, né? Aqui está a listagem inteira, gente, depois vocês vão ler com calma tudo isso, eu vou ler junto com vocês, a gente pontuar até esse roxinho aí, que é 9,9%, porque se pensar são os percentuais mais próximos, de 11,9% a 9,9%, né? O primeiro deles, e que toda vez que leio me surpreendo, mas ele sempre aparece, é gestão de projetos, né? Eu me surpreendo porque eu sei que o jovem sai da universidade, ou aquele que às vezes está sendo estagiário e continua no programa de estágio mais parrudo, ou ingressou como trainee, ele lida com projetos no dia a dia dentro da universidade, enfim, ou se ele já está trabalhando, ele também lida. Mas quando ele pega um projeto mais estruturado, que ele tem que ter um accountability maior, ele sente a necessidade de gestão de projetos, né? Então, isso sempre aparece nos programas de jovens talentos. Criatividade e inovação é algo que em 2017 apareceu e esse ano veio confirmar. Comunicação e influência, né? Agora, temas novos, liderança do futuro, né? Lógico que isso está muito vinculado, que a gente tem falado muito do líder 4.0, da era digital, que na realidade virou agora, né? Não é tão futuro assim, mas o que afinal são as grandes habilidades quando a gente pensa nesses movimentos todos disruptivos que a gente tem vivido e nas transformações, né? Então, é disso que eles falam da liderança do futuro. Protagonismo, programas de mentoria, mais para frente a gente vai falar disso, né? Mas eu poder ter um mentor interno, e na resposta anterior, quando ele fala de ter contato com a liderança, entra aí um contato com a liderança através de mentoria, eles veem um ganho significativo nisso, né? E inteligência emocional. Depois tem vários outros, autoconhecimento é uma temática que sempre aparece, a gente sabe que ela é importante, mas eu acho importante falar que o jovem reconhece como importante também, né? Eles trazem isso. Enfim, eu acho que esse é mais informativo para vocês do que a gente discorrer sobre esse tema. Vitor, se você tiver dentro desses temas, falar, nossa, isso para mim foi crucial, você me fala, né? Posso caminhar. Está quase terminando aqui, o que a gente escolheu como highlights para vocês. Bom, aqui, se eles tivessem uma oportunidade de desenhar um programa de desenvolvimento, né, que ações eles teriam, né? Então, para confirmar um pouco o que a gente falou nas 2 perguntas anteriores, né? Então, se o jovem fosse desenhar um programa, o que teria dentro desse programa, né? Então, eles teriam aí fóruns de discussões com jovens, entre jovens e líderes. A gente tem várias empresas que fazem isso, a gente coordena esses fóruns de discussão, né? E o ganho para eles é realmente aprendizado, de começar a entender e fazer uma leitura melhor da organização através dessa liderança, mas também começar a ver uma liderança como exemplo, né? Assim, e ter uma proximidade, uma discussão com essa liderança, né? Job rotation, que não deixa de existir, isso desde quando o programa de jovens talentos foi criado lá na década de 90, ele existe e ele continua sendo persistente, e eu acho que ele bem desenhado faz diferença sim, né? Acho que a gente tem que cuidar do desenho desse job rotation. Mentoria, como a gente falou inicialmente, depois eu quero ouvir a experiência do Vitor sobre isso, mas mentoria, nos últimos programas que a gente tem conduzido, em todos os projetos a gente teve mentoria, porque a organização consegue ver o quanto ele ajuda a criar musculatura nesse jovem. Bate-papo com jovens de outras empresas, outras organizações, isso é super interessante, não é algo praxe no mercado, mas acho que isso é super inovador para ampliar a visão do jovem talento, né? E também para, de repente, trabalhar processos colaborativos entre organizações, né? Por que não? Ações de desenvolvimento virtuais de até 2 horas, então tinha uma escolha de quanto tempo eu poderia ficar no virtual, eles poderiam fazer essa escolha para desenhar aí essa resposta, e né, a maior pontuação foram até 2 horas. No virtual a gente tem trabalhado entre 2 e 3 horas,
pelo menos essa experiência da LHH, e coaching, né? Eu tenho um coaching externo que vai me ajudar a trabalhar as habilidades que eu tenho, principalmente quando eu estou aí no meio do programa para o final. É um momento que a gente trabalha muito o coaching para a transição dele de um papel de deixar de ser trainee e assumir um novo papel organizacional, né? Vitor, quer trazer? Aqui só um insight que eu tive agora, cruzando com o anterior, né? Você viu que mentoria não estava lá nas primeiras barras dos que eles mais gostavam, mas aqui, se eles tivessem que montar, pensaram nisso, né? Posso o meu ponto de ter uma cesta rica. Eu acho que o importante para um programa de desenvolvimento, é o que você falou bem no que a gente viu o item anterior, ter uma cesta rica de ações que vão desenvolver, porque todos nós, né, não é só em sala de aula é pouco, só fazer mentoria é pouco, então é o mix disso tudo que vai permitindo que a gente ganhe musculatura numa velocidade mais rápida. Uhum. É exatamente isso. É o que a gente acredita, né? E é uma das premissas que a gente trabalha quando a gente fala de jovens talentos, sim. E até mesmo quando a gente fala de líderes não tão jovens, né? Esses dias a gente estava conversando sobre isso, né? Ter uma diversidade, principalmente se eu quero acelerar potencial, é importante. O que poderia melhorar em seu dia a dia na organização, né? Pensando em coisas de dia a dia, para além de programa, né? E o que eles trazem? Deixa eu só levantar aqui que eu estou bem... 28,6% falam de ter trabalhos mais alinhados à estratégia. Daí depois eu quero te ouvir, Vitor, sobre isso. 20,8% traz a questão de ter líderes mais inspiradores, né? E depois, seguido de 15,5% de autonomia, né? Ter mais autonomia aí dentro, enquanto jovem talento, ou quando você deixa de ser jovem talento nos primeiros anos aí de carreira na organização, né? Essa eu deixo para você e depois eu comento, vamos inverter. Vamos lá. Aqui eu acho, eu vou dar destaque para os 3 primeiros, o que eu achei interessante nesse retorno da pesquisa. Para mim, são 3 pilares importantes do programa. É muito legal ter esse feedback desses jovens talentos, né? Realmente eu acho importante um programa de aceleração de carreira, ele está alinhado, pautado para ajudar a companhia a atingir a sua estratégia. Não faz sentido, se é uma estratégia, se é uma companhia que não tem desafios estratégicos, não tem projetos desafiadores, não tem, né, tá hibernando, não faz sentido você trazer um programa e fazer um investimento de jovens talentos. Então, para mim, isso é um pilar importante. É muito legal ver que eles veem valor nisso. Segundo ponto, né, que aí é muito mais de estar trabalhando com estratégia. O segundo ponto é ter líder inspirador. Fala muito da cultura que a companhia tem. Então, eles entendem que ter líderes inspiradores é fazer parte de uma companhia que tem uma cultura que é interessante, que é alinhada, né? A questão, vi aqui nas perguntas no chat, falando de alinhamento de propósito do jovem com o da empresa. É isso, né? Se você entende que a liderança da empresa que você faz parte é inspiradora, intrinsecamente, aí por detrás já tem um alinhamento de propósitos. E, por fim, também, que a terceira é ter mais autonomia, é ele olhando para ele mesmo, né? Então, uma coisa é ele olhando para a cultura, que é líderes mais inspiradores, olhando para o negócio, ele quer fazer parte de um negócio que entrega resultado. E o terceiro ponto, ter mais autonomia, é uma questão de autoconsciência, de querer exercitar o seu protagonismo, o seu papel de protagonista, que faz parte do desenvolvimento de jovens talentos. Então, muito legal essas 3 serem as primeiras, que para mim são 3 pilares importantes que a gente tem que equilibrar bem ao longo de toda a jornada de um programa desse para que ele seja de sucesso. E o que vale falar junto, né, trazendo mais um pouco do que você está somando aí, vamos falar assim, quando a gente traz líderes inspiradores, uma curiosidade aqui em 2017 isso também apareceu, e eu acho que, num geral, quando a gente trabalha com as organizações, e é o que eu escuto, não é nem o que eu acho, é o que eu escuto das organizações, é um pedido para ter líderes mais inspiradores, né? E, assim, um pedido não é só do jovem talento, né? E aí sim está altamente ligado com a questão de eu atuar no que eu falo, né? Eu ser coerente, a minha fala e minha ação ser coerente, né? E dando um zoom só no jovem talento, para ele, quando a gente abre e conversa sobre o que afinal um líder
inspirador, eles trazem muito também uma questão de proximidade, né? De ser próximo, de uma instância mais humana, né? Da liderança, né? Assim, porque muitas vezes tem aquele distanciamento que eu sei que hoje em dia está todo mundo trabalhando na questão da humanização das pessoas, né? E eu até brinco, porque assim, a gente nasceu humano e de repente a gente deixou de ser, né? O que será que está acontecendo, né? Acho que vale a pena pensar um pouquinho nisso. Sempre acho engraçado quando a empresa traz a questão de ficar mais humano. Eu sei que ela é importante e eu entendo do que ela está falando, mas é louco você pensar que a gente está falando de um monte de ser humano junto, né? E ele tem que ser mais humano, né? E, então, a gente, quando fala de líderes inspiradores, fala dessa proximidade, né? Desse lugar do também de contar onde falhou, das coisas que não deram certo, né? O inspirar não é só pela excelência, né? Mas o inspirar é eu te mostrar todo o meu cenário aqui, né? Então, acho que isso fica como uma reflexão para a liderança no geral, né? Não só para quem lidera jovens talentos, né? Bom, vamos lá. E a gente já... Eu achei que a gente fosse estar certo, Rafa, eu vou esperar, porque eu vou tirar a pesquisa, gente, agora a gente vai começar o bate-bola com vocês e com o Vitor, continuar com o Vitor, porque eu vou deixar o último slide para o final aí, para a gente poder compartilhar a pesquisa com vocês. Só parar o compartilhamento aqui. Vitor. Sim. Primeira coisa que eu queria te perguntar, e aí eu vou trazendo as perguntas que estão aparecendo também, mas é algo amplo de programa Jovens Talentos, você citou um pouco disso ao longo da conversa, mas quando a gente pensa em um programa de jovens, a gente, claro que tem que pensar no porquê dele, como você mesmo trouxe, não é toda a organização que está no momento de ter um programa de Jovens Talentos, né? Principalmente quando a gente fala de um investimento significativo, então eu queria ouvir você como sponsor do programa da Dominus, né, o porquê do programa Trainee existe na Dominus, né? O que fez ele existir, qual que é o sentido aí disso, né, do programa? Legal. Essa pergunta aqui daria para falar uma meia hora, mas vou tentar resumir. A gente acabou de falar, né? Eu particularmente acredito que um programa de jovens talentos ele não é one size fits all, não é ele é um programa sim muito legal, né? É prazeroso, é gostoso você se envolver, desenhar, acompanhar e tal, mas não é para toda empresa a todo momento que ele serve. Então precisa ter um conjunto de condições para que seja interessante a gente implementar um programa desse, né? Ou seja, se você quer acelerar talento, você precisa estar numa empresa que esteja também acelerando e que esteja preparada, né? Que esteja num ritmo de crescimento que o próprio crescimento orgânico das pessoas não dê conta de preencher as lacunas, ou que você planejadamente queira dar uma oxigenada na companhia, você queira trazer liderança com uma visão nova, com um olhar novo de fora. Então, são pontos muito importantes de partida que a empresa precisa ter esse autoconhecimento do negócio para aí sim fazer um investimento alinhado e que gere um resultado para o negócio. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Mas, e aí, já indo para a resposta, por que na Dominus? Né? A Dominus, a gente está numa fase de expansão, né? Uma marca americana de mais de 60 anos. No Brasil, nos últimos 2 anos, a gente iniciou com uma nova gestão, um ciclo de expansão muito grande de anos. Então, a gente já viu a necessidade de ter um programa de aceleração de jovens talentos. Para quê? Porque a gente sabia que a companhia ia crescer numa velocidade maior do que a gente era capaz de amadurecer o nosso time interno. E a gente não quer ter que, a todo momento, estar buscando do mercado, porque você traz do mercado e organizar essa cultura internamente, homogeneizar isso tudo, também tem seus desafios. Então, a gente viu como uma ótima oportunidade, de uma importância estratégica para suportar o crescimento da companhia. Por isso, fazer um investimento de porte de um programa trainee com um desenvolvimento bastante estruturado, e no nosso caso a gente optou por fazer um plano de desenvolvimento
de um ano, e aí não tem certo e errado, cada companhia e tem os seus tempos e movimentos, e a gente fez esse investimento para quê? Para ter um pipeline de gente já com um conhecimento de como funciona a companhia, porque a gente viu ali job rotation, né? Então, a gente conseguiu propiciar para esses jovens uma visão sistêmica muito mais ampla da companhia, né? Eu brinco com eles, né? Imagino que alguns deles estejam nos assistindo aqui, eles são privilegiados, porque nenhum outro executivo ou colaborador do time teve a oportunidade de conhecer com tanta profundidade, tanto detalhe, todas as áreas de atuação da Dominus. Então, isso por si só já dá uma vantagem, não diria uma vantagem competitiva, mas dá uma visão sistêmica que, ao se deparar com problemas mais complexos, né, e fazendo com que a Dominus precisa ser levada para o futuro, esses jovens eles vão estar preparados, né, já em curto espaço de tempo, para nos ajudar a acelerar essa jornada. Então, eu diria que o principal ponto é a necessidade estratégica da companhia para se ter um programa desses. Sim, e assim, somando o que você está trazendo, assim, né, lógico que a gente compartilhou todo o pensamento com vocês para poder alavancar o programa de Jovens Talentos aí, né, a gente pensou junto com vocês sobre isso, mas não é nem somando, mas reafirmando o que você traz, eu acho que tem um ponto de cuidado mesmo das organizações, porque ainda a gente vê organizações que pensam principalmente o programa trainee, né, como algo que é legal ter dentro de uma organização, né? E uma organização que precisa oxigenar, então eu vou trazer esses jovens, e oxigenar pode ser um dos motivos, como você trouxe. Só que se você não cuidar do o que você vai fazer com ele depois, você começa a pensar se faz sentido você ter programa trainee ou não, né? Então, esse pensamento inicial do porquê eu ter um programa trainee, além de ser algo que é bacana para a minha imagem, porque realmente tem uma representatividade importante, né? Empresas que fazem programas trainees ou programas de estágio parrudos são empresas que estão sempre na vitrine sendo procuradas como bons lugares para se trabalhar, né? Muitas vezes está vinculado a isso, né? Mas para além disso, né? Assim, eu olhar com criticidade e ver se faz sentido eu ter um programa de aceleração de jovem aqui dentro, né? Vou pegar uma das perguntas aqui que trouxeram, depois a gente continua com outras entre nós. Que bom, vamos lá. Mas a Regina pergunta se tem alguma característica diferente no programa de Jovens Talentos na área de TI, né? Vou começar respondendo, depois o Vitor agrega. Regina, na área de TI, especificamente, eu te falo que o ponto que muitas vezes a gente tem que cuidar é porque muitas vezes o jovem que vai para a área de TI é um jovem que ele gosta mais mesmo das máquinas, né? Ele gosta mais de lidar com as temáticas que não são da instância humana, muitas vezes, né? E tá tudo certo com isso, mas dependendo do porquê que você tem esse programa e o que esse jovem vai ser no futuro, a gente tem que trabalhar nele muitas das habilidades que a gente chama das habilidades mais humanas, né? Então, empatia, a questão de relacionamento, a questão da própria inteligência emocional entra muito aí, né? O que significa colaborar e como isso é possível, né? E, mais uma vez, não é que ele não tem, mas pensando no coletivo, pessoas que se interessam muito na área de tecnologia, isso aparece bastante, né? Agora, quando a gente fala segmento de tecnologia no geral, e eu vou ter diversas áreas dentro da empresa, né? Inclusive a de TI, eu diria que são questões que valem para todos os programas, né? Várias temáticas que você tem que trabalhar com o jovem quando ele está iniciando uma carreira, você vai trabalhar ali também, não tem tanta diferença assim, né? Eu já participei umas 2 vezes de algumas conversas sobre tecnologia, e até eu fui quando começou a se falar lá de metodologia ágil, eu fui, né, um depoimento pessoal, eu fui fazer uma formação de metodologia ágil, pensando em aprender uma ferramenta, e ele chegou falando que a primeira coisa que tinha que aprender era o mindset, né? O que precisa para alguém que vai trabalhar com essas questões, né? E eu estou falando disso porque a metodologia ágil veio de TI, né? E daí ele fala do mindset dessa instância mais humana. Então, eu diria que isso é um cuidado quando a gente vai trabalhar com áreas altamente tecnológicas, porque a gente atrai pessoas que são altamente da tecnologia, né?
Vitor, quer trazer algo disso? Só, não, na verdade, eu não tive uma experiência, então, Regina, muito boa a sua pergunta, mas muito na linha do que você falou, Maite. A pergunta que agora, me imaginando tendo que desenhar um específico para a área de TI, a pergunta que eu faria, se é para uma empresa de tecnologia que quer formar gestores, é um tipo de desenho de recrutamento, seleção e programa de desenvolvimento. Se for uma empresa que quer para a área de tecnologia, para ter talentos futuros, mas com viés mais de TI mesmo, não necessariamente gestores, é um outro recrutamento de seleção e outro programa de desenvolvimento, né? Eu acho que, respondendo, se tem característica diferente, com certeza tem, porque entendo que são objetivos bem diferentes. Volta à primeira pergunta que você fez, né? Tudo parte do que você quer, né? O programa ele não se deve fazer só porque é legal, né? Qual é a necessidade, qual é o gap que a sua companhia quer fechar com esse programa? Não sei qual é o gap, então não se arrisque a fazer, porque você vai se frustrar e vai frustrar esses jovens talentos, porque em algum momento você não vai conseguir fazer alguma entrega, fazer o match, ou de colocar o desafio certo, ou pior, lá no fim do programa, não conseguir aproveitá-lo na organização, porque não, né, você não tem como mantê-lo. Então, esse é o ponto. Até continuando essa conversa, né, o Fábio pergunta aqui como ou quando a empresa identifica a necessidade de ter um programa trainee ou de estagiário, né? Então, assim, acho que vale trazer o que o Vitor trouxe lá no início, quando eu perguntei para ele o porquê de um programa trainee, né? Eu acho que a empresa tem que, sim, em termos, o RH direcionando isso, mas levar para um comitê de discussão, né? Envolvendo aí a alta liderança, que está lá muito dentro da estratégia organizacional, né? E pensar como é que essa empresa está em relação a crescimento, quais são os objetivos e metas organizacionais, ou o que ela quer mudar na cultura. Isso são perguntas que eu faria. Ou como a cultura está hoje, como que a gente pensa daqui para frente, né? E aí linkar tudo isso que vocês viram como resposta, né? Relacionar isso à necessidade de um jovem talento dentro da organização, de um programa de jovem talento da organização. Por quê? Porque ele, daí eu vou dar alguns exemplos, porque ele pode atender no âmbito da cultura, né? Eu trazer diferentes gerações, né? E fazer com que essas diferentes gerações convivam aqui dentro, então isso pode ser um motivo de jovem talento, né? Sim, meu negócio está crescendo, como é o caso da Domino's, aceleradamente, e isso faz sentido, né? Eu fomentar o meu pipeline, principalmente de liderança, né? Eu estou olhando, se eu tenho uma questão mesmo até no longo prazo, mas de pessoas que vão aí se aposentar, enfim, eu estou olhando a médio a longo prazo, e daí com isso eu tenho que ir crescendo o pipeline, levando pessoas para cima, então eu vou alimentando o pipeline, isso é um outro motivo. Então, eu estou dando vários exemplos dos porquê que as empresas trabalham jovens talentos, né? Mas eu acho que para responder isso, você tem que levar isso para uma discussão interna, e entender o momento da sua organização, em termos de temáticas que é da ordem transformacional, e quando a gente fala transformacional, a gente fala de liderança, de cultura e de estratégia, e linkar isso com uma necessidade ou não de um programa de jovens talentos, né? Deixa eu pegar um gancho nessa pergunta do Fábio, né? Falou do programa trainee ou estagiário. A gente não fez ou, a gente fez e, né? Dependendo da necessidade da empresa, você não precisa ter um programa estagiário ou um programa trainee. No nosso caso, a Domino's, nós fizemos e aí surgiu, até dividindo com vocês aqui, surgiu um problema em um tema, porque os estagiários perguntaram por que né, a gente começou o programa de estágio antes, o de trainee um pouco depois, aí ficou um pouquinho, mas o que diferencia? Por que um é assim? Na verdade, são dois programas de aceleração de jovens talentos, só que você pega em pontos de partida diferentes e você faz investimentos diferentes, mas os dois são válidos, né? O programa de estagiário, no nosso caso, a gente optou por pegar estudantes dos dois, que estava faltando 1 ou 2 anos para se formar, né? Para
acelerar num programa de verdade estruturado, né, com ações de desenvolvimento, obviamente não tão robustas quanto o investimento que a gente fez num programa trainee, mas a gente desenvolveu um programa bastante legal, com desafios, com projetos e tudo, e funcionou bastante bem. E a gente usou para eles foram o nosso pipeline de gente, para a gente não ter, voltando ao que eu falei lá no começo, para não ter que tanto acessar o mercado e trazer gente de fora. Então, muito melhor a gente ter um programa de trainee que no final do programa eu consigo preencher 4, 5, 10 vagas de analistas com trainee, com estagiários que já estão há um ano, já conhecem a companhia, já estão nos ajudando a fortalecer a cultura da companhia, né? Já participaram de projetos, já tem um nível de musculatura muito maior do que um jovem recém-formado que fez estágio em outra companhia que não a Dominus, que também é um talento, mas o investimento que eu vou ter que fazer não só para recrutá-lo, mas depois para integrá-lo adequadamente, vai ser maior do que eu aproveitar um estagiário. O mesmo vale para o programa trainee, só que, obviamente, é partindo de um ponto mais avançado. A gente parte de profissionais formados, né, eventualmente com alguma experiência, porque a gente também busca não só recém-formados, né, e o investimento que a gente faz para aceleração, a gente espera ter eles no final do programa prontos para um ponto acima, e aqui para trás, não lembro quem foi, mas alguém fez uma pergunta, o programa trainee é só para formar gestores? Ele é para formar os futuros gestores, não quer dizer que quando acaba o programa você tem que promovê-los a uma posição de gestão. No nosso caso, a gente não necessariamente isso vai acontecer com todos os nossos trainees, a gente foi muito transparente em conversar e discutir isso com eles. É um programa de aceleração, sim, que a gente quer que no futuro todos sejam gestores, não necessariamente eles serão gestores já no dia seguinte ao final do programa. Vai depender do quanto cada um se desenvolveu nessa jornada. E somando a isso, até respondendo essa pergunta que ele trouxe, né, que também eu estou vendo aqui no chat que apareceu, tem programas trainees, sim, que atendem isso que o Vitor está trazendo, né, ele vai aumentar meu pipeline de liderança, não necessariamente vai virar gestor formal logo depois que acabar o programa, mas esse é o foco, né, então vai acompanhar essa pessoa no médio prazo para isso, mas tem programas de jovens talentos, principalmente de trainees, que formam, sim, especialistas, né, e daí a gente entra lá na antiga carreira em Y, né, assim, que ela existe enquanto teoria, mas não necessariamente ela existe em todas as organizações, mas que vai focar em formar diferentes, por exemplo, diferentes engenheiros, diferentes carreiras especializadas, né, eu quero fomentar pessoas diferenciadas dentro da minha organização, né, e que, por exemplo, tem atitude de liderança, tem atitude de accountability, mas ela não que ela vai sentar numa cadeira de gestão, onde eu vou ter liderados, mas eu vou ter, liderar projetos importantes, liderar mudanças importantes. E se a gente olha para as organizações mais novas, né, para as que foram startup, estão deixando de ser, mas que nasceram da startup, então elas são mais horizontalizadas, a gente muitas vezes vai trabalhar com posições diferenciadas, independente de ser gestor de pessoas ou não, né? E um programa Jovem Talento vem para isso. Vitor, até vou aproveitar, já que você estava falando da sua experiência com estágio, uma pessoa que perguntou, aqui, ó, vocês viram algum ponto em que a expectativa do estagiário é diferente da expectativa do trainee, né? Ou as visões são similares, assim, porque você está perguntando por causa da pesquisa, daqui a pouco eu comento, mas se na sua experiência, eu queria ouvir um pouco você, da seleção e da gestão desses jovens, tanto trainee quanto estagiário, se tem diferença entre expectativas deles, quando eles estão na organização. Bem legal essa pergunta. Eu também achei bem legal. Porque a gente está falando do jovem no geral, né? É interessante, né? No que você estava me fazendo a pergunta, eu estou rebobinando aqui para ver se tem algum ponto que me chama atenção. Mas na nossa experiência recente, como a gente fez Z, então e meio junto, então deu para perceber. A minha leitura é de que a espinha dorsal de necessidades e desejos são as mesmas. Só que, como eu disse, com pontos de partida e nível de maturidades diferentes, né? Então, todos querem desafios, só que
projeto que eu dou para um trainee, eu não posso dar para um estagiário, porque o estagiário vai se frustrar e não vai dar conta. E vice-versa, eu não posso dar um projeto de mais baixa complexidade que eu dou para um estagiário, dar para um trainee, porque senão ele vai se sentir não desafiado. É aquele negócio do cuidado do match, né? Eu diria que a pesquisa, as perguntas, todos servem tanto, as respostas que eles deram, né? E você falou bem, a pesquisa foi, na maior parte, para trainees, mas tiveram estagiários de programas que responderam. A minha leitura é que todos desejam a mesma coisa, só que com níveis de preparo e de intensidade diferentes. Eu acho que esse é o grande desafio para nós profissionais de RH, né, gestores de programas como esse, termos essa sensibilidade de fazer essa calibração para garantir um match adequado, né? Garantindo esse match, os resultados vêm. Uhum. Eu concordo com o Vitor, porque realmente, assim, as expectativas realmente elas são as mesmas, só que a aceleração que é diferente, né? Então, o estagiário, ele tem mais, ele espera mais, ele está com menos pressa, vamos pensar assim, do que o trainee, né? E aí vale uma pontuação, a gente está acabando, tem 3 minutos só, mas vale trazer um ponto que, assim, o programa Trainee, muitos de vocês sabem disso, né? Foi criado lá de 80 para 90, e ele já veio com mote no Brasil de formar liderança. E por mais que já tem uns 10 anos que muitas empresas não trabalham o programa Trainee só para líderes, está no inconsciente coletivo de todo mundo, né? Que é para líder. Então, por mais que a gente faça a divulgação do programa, explique, né? E até teve uma pessoa que perguntou assim para programas para engenheiros, por exemplo. Então, acho que vai ajudar a responder isso. E traz para ele que não é só para formar líderes. Muitas pessoas que se inscrevem em programas de jovens talentos, trainee, ele quer ser líder e às vezes ele quer ser rápido, né? Por mais que às vezes ele fale que não, né? E a gente vai descobrindo isso às vezes ao longo do desenvolvimento, né? Nem da seleção, né? Que isso é um pouco diferente quando a gente fala de estagiário, porque o próprio nome de programa de estágio, por mais estruturado e parrudo que ele possa ser, ele não tem isso por trás de formar liderança, né? Então, isso dá para o time deles, e ele pode ter até o mesmo objetivo de virar líder naquela organização, mas ele pensa isso mais no longo prazo, ele tem um ritmo, como o Vitor falou, ele é mais tranquilo, vamos pensar assim, em relação a isso, né? Eu vou olhar, a gente tem 1 minuto, acho que a gente não dá para vou responder mais uma pergunta, e aí a gente vai fechar. Infelizmente não dá para responder todos aqui, tem várias perguntas rolando ainda. Teve uma pergunta relacionada à questão da ansiedade, né? Eu vou até ler aqui. Né, como controlar a ansiedade desses jovens, né, que desejam em pouco tempo ocupar a posição na hierarquia, que está vinculado a isso que a gente tem falado, né? Caso o objetivo não seja alcançado, como trabalhar a frustração, né? Então, somando o que eu falei, porque, mais uma vez, às vezes o programa não é mesmo para formar líderes, né? Só que o jovem entra lá dentro e você começa a observar que ele tem essa expectativa, né? A forma como que a gente tem trabalhado e a gente vê que tem trazido resultados, e aí eu quero que o Vitor traga isso, é a gente ativar a rede de stakeholders, né? Então, do que eu estou falando, né? Porque o jovem, quando você faz um programa para ele, muitas vezes a gente foca só no jovem, né? E deixa de preparar gestor, né? Às vezes a gente até prepara, mas a gente não acompanha, né? Ter checkpoints com esses gestores para ver como é que eles estão lidando com o jovem que ele está gerenciando, né? Às vezes o próprio RH se mostra um pouco ausente, né? Às vezes a gente vê o RH no começo muito forte, no final, mas muitas vezes não acompanha aquele programa de 1 ano e meio, né? Então, assim, ativar e preparar a rede de stakeholders para poder ter o contorno suficiente desse programa ajuda muito. Em termos de ferramenta, a gente tem visto que mentoria e coaching casados, que foi o que a gente veio discutindo lá desde na hora que a gente apresentou a pesquisa, é algo que vai levando o jovem mais para adquirir maturidade, entender o timing, né? Isso ajuda na ansiedade. Agora, lógico que quando a gente fala de ansiedade, que às vezes está para além dessa temática específica de eu virar líder ou não líder no curto espaço de tempo, ou crescer na hierarquia, tem uma ansiedade geral, né, que a gente tem visto na juventude hoje em dia,
E muitas vezes a gente trabalha com algumas técnicas que são conhecidas como técnicas mais alternativas, vamos pensar assim, mas que ajudam muito quando casada com tudo isso na jornada do programa, né? Então, por exemplo, sessões de mindfulness é uma técnica importante que você pode casar com todas as outras, e que isso ajuda, né? Sessões de conversa entre eles, onde vou falar, o tema é vulnerabilidade, vamos falar de vulnerabilidade, como estão sendo as questões aqui, o que está acontecendo que está te frustrando, isso ajuda muito, né? E daí eu diria que isso é para além do programa. Então, rapidamente, acho que a gente dá para ficar mais um pouquinho, mas eu queria ouvir o Vitor nisso, assim, na questão de ativação da rede, né? E de quando a gente fala para além do programa, se vocês têm cuidado, né, olhando essas ações para além do programa, né? Quando eu estou no final do programa para frente, né? Pensando que o que a gente quer é um investimento do futuro, né? A gente trabalha para ver o resultado mais para frente no jovem talento, né? Esse ponto que você trouxe, é muito bom. Vou tentar ser resumido, porque esse também daria uns 10 minutos aqui para falar. Aí, eu, como profissional de RH aqui, puxo a habilidade para nós, profissionais de RH, uma casca de banana que a gente pode, e é comum acontecer esse erro, né? A gente acredita que um programa de trainee, um programa de estágio, o RH desenha, faz a seleção, até traz um parceiro legal para fazer o desenvolvimento, ou já tem uma estrutura para fazer o desenvolvimento, e se esquece que esse programa acontece na companhia. Ele não acontece fora da companhia. E esquece de falar com a companhia e preparar os stakeholders, os demais agentes da companhia, para que se engajem com o programa e também acreditem no programa e façam ele acontecer, né? Então, não vem uma pergunta direta, aqui pelo menos eu não consegui captar, aqui tem muita pergunta, eu não consegui ler todas rápido, mas já participei de discussões que falam, por que o programa trainee foi difícil de ser aceito pela companhia? Volta ao primeiro bate-papo, primeiro você tem que saber que companhia que você está e qual gap você quer fechar, né? Se você quer oxigenar a companhia e você não comunica isso para a companhia e quer fazer um programa meio apartado e depois plugar lá dentro, é óbvio que a companhia vai expurgar esse programa, né? Porque você não comunicou, não falou para a atual liderança quais são os objetivos. Se você quer tratar de problemas estratégicos e você não fala para a liderança atual da companhia que você está fazendo um programa trainee, que num dado momento você vai botar eles ali nas diversas áreas para atacarem alguns, como projetos, alguns oportunidades de estratégia, eles também não vão acolher e não vão incorporar isso, e aí vai ser um problema, né? Vai ser um mega problema. E respondendo o que o Hugo falou da ansiedade, esse desalinhamento, essa falta de olhar para a companhia, de fazer com que ela participe também da construção e do desenvolvimento dos trainees, eu acho que é fundamental, é onde nós, a área de RH, às vezes é mais fácil, a gente acaba esquecendo e é comum negligenciar isso, né? Então, o meu ponto de alerta é nisso. A gente até está falando agora no fim, né? Mas eu acho que isso é fundamental, né? É fundamental ter o olhar para dentro da companhia e não se esquecer de fazer o programa acontecer na companhia. A gente tomou cuidado de preparar os nossos gestores antes dos trainees serem contratados. Isso. A gente envolveu vários gestores nossos no processo de seleção dos trainees, né? Mesmo quando eles ainda estavam fazendo o que a gente chamou de imersão, que é uma integração bem mais parruda, a gente manteve conexões com gestores, fizemos workshop com gestores também, para que a liderança da Dominus se aproprie, né, com orgulho do programa e não veja trainees como possíveis invasores ou, sei lá, o rótulo que a gente... Mas eu acho que você falou invasores, mas a gente que faz diagnóstico, às vezes, de empresa para entender o programa trainee, né? A gente faz esse trabalho e realmente tem empresa que, como ela não trabalha bem a rede de stakeholders dela e o porquê daquele programa existir, né? Naquela cultura e naquele momento da organização, o trainee, quando entra, ele é visto como alguém que está ocupando um lugar de que poderia ser alguém um analista que está lá, né? E daí começa
assim, não diminuindo a posição de cada um, mas ele não vê a diferença e o valor do programa. Exato. Né? Então, o trabalho que tem que se ter com a rede de stakeholders é justamente essa. Por isso que uma das coisas que a gente estava falando é, quando você vai pensar se faz sentido eu ter programa ou não nessa empresa, eu alavancar a alta liderança, essa rede de influenciadores e trabalhar com eles se isso faz sentido ou não, né? Tanto que muitas vezes, quando a gente desenha programa de jovens talentos, a gente desenha a 4 mãos com um grupo de colaboração que é transversal dentro da organização, porque são formadores de opinião, né? Bom, eu acho que a gente terminou, Vitor. Quer trazer alguma coisa no final? Não. Do meu lado, só agradecer pela oportunidade mais uma vez, Maíte, pelas perguntas. É uma pena a gente não ter podido discorrer por todas, mas, como eu disse, um problema bom, porque veio uma enxurrada de perguntas. Isso me deixa feliz. Obrigado. Eu também quero agradecer vocês, agradecer todos que participaram e os que participaram da pesquisa, os que se inscreveram. É o nosso último webinar, né? E do ano. Eu quero agradecer o Rafa que é gerente de marketing, guerreiro, que trabalhou com a gente em todos os webinars esse ano. E ele trouxe aqui para a gente, acho que é importante falar, várias pessoas perguntaram se iam ter acesso à pesquisa. Aqui é só vocês passarem aqui no QR Code, que vocês conseguem ter o acesso, fazer o download da pesquisa, né, no QR Code. Ou a gente também vai mandar por e-mail para vocês. Aqui o Rafa está falando que vocês podem acessar a pesquisa pelo link também que a gente tem. E outro acesso importante, né? Se vocês acessarem esse link aqui do Centro de Recursos Webinars, vocês vão ver todos os webinars que a gente rodou nesse ano, tá bom? Muito obrigada a todo mundo aí. Abraço para todo mundo, bom final de ano. Obrigada, Vitor. Obrigado a você, Maíte. Rafa, obrigado pelo suporte. Tchau, gente.